Estude para você poder ser um paciente qualificado a ponto de dizer: isso não está funcionando. Eu tentei aqui, mas não está surtindo efeito. Estude para você saber até quando você pode ir e o que você pode esperar das técnicas. Não precisa virar médico, mas é importante que você tenha noção do que está acontecendo com você. Porque, querendo ou não, quando a gente entra em sofrimento, a dor é nossa, é sempre nossa. O outro pode ter uma empatia, pode tentar compreender, mas a gente sempre tem que ser agente proativo da nossa cura, da nossa superação. E quando eu falo também do outro, não só o médico, não só o psicólogo, você vai ter que ajudar o médico, ajudar o psicólogo a poder te ajudar melhor. Falo também das relações, que a gente está sempre achando que a gente está dependendo dos outros. Quando você, por exemplo, tem um relacionamento e bota a sua felicidade na mão de um marido, na mão de um namorado, de uma namorada, você vai se frustrar, porque aquela pessoa vai ter necessidades diferentes da sua. Então, assim, qualquer tipo de dependência vai levar a frustração e sofrimento. Diversões. Quando o medo é concreto, tipo, não sei como vou pagar as contas e a comida daqui pra frente. Como controlar a depressão? Tá, você está dizendo que existe um medo concreto, ok? Medo de não ter condições de fazer isso ou aquilo. Quando a gente não pode, a gente não pode. A gente abre uma frente de negociação, a gente pede ajuda. Agora, não posso porque fiz coisa errada. Não posso porque nesse momento não produzo. Agora, não adianta pedir ajuda se eu não estou disposta a me tratar e isso ser uma fase na minha vida, ou seja, ser um caminho de transição. Existem pessoas que passam necessidade, sim, são reais, sim, mas tem que ver que depressão é muito mais do que um medo do futuro, um medo das coisas não darem certo. A gente tem medo quando as coisas estão dando errado? Tem, mas a gente não pode parar. A gente tem que continuar seguindo com medo. Eu não sei se você está falando de uma depressão instalada, eu não sei se você está falando de um medo de ficar deprimida por não ter condições de dar vazão a isso. O fato é que, mesmo assim, você tem que se movimentar para se ajudar, para buscar ajuda e também para ver saídas. Muitas vezes a gente na vida não vai ter condições. Eu mesmo, já com 30 e poucos anos, recebi um grande golpe de um contador, fali e eu fui ao banco dizer: não tenho dinheiro, renegociar as coisas, vendi tudo que eu podia vender. Passei um ano andando de calça jeans e tênis Bamba, talvez vocês não lembrem, mas era um tênis branquinho muito simples, e camiseta Hering. Até hoje eu tenho um maior carinho com a roupa da Hering, porque foi uma roupa que eu vendi tudo que eu tinha e vi que aquilo eu conseguiria passar um ano me refazendo. E foi o que eu fiz. A gente não pode desistir nunca. Leandro, todo TDAH tem ansiedade? Todo TDAH tem ansiedade? Tem, Leandro. Não a ansiedade do medo absoluto. Porque se você entender que o TDAH é um aumento de velocidade mental, ou seja, o número de pensamentos é maior, numa velocidade maior, é impossível esse cérebro não ser ansioso. Então, a gente costuma dizer que a ansiedade já está dentro dos sintomas do TDAH. É como se a vida acontecesse numa velocidade maior. A gente está sempre pensando em tantas hipóteses acabam botando a gente num futuro. E se a gente lembrar que o excesso de futuro gera ansiedade, um TDAH vive o tempo todo derivando pensamentos, e isso é ansiedade pura. Vera Marques, percebo que meu esposo vive com o eco da procrastinação. Como posso ajudá-lo? Primeiro, Vera, você tem que saber se ele se vê assim e se ele se incomoda com isso. Porque, por exemplo, a minha procrastinação sempre me incomodou muito, porque nem sempre remédio vai resolver a procrastinação. O que resolve procrastinação é a gente montar uma rotina, fazer um script dos dias e cumprir isso, aconteça o que acontecer. Eu costumo dizer que eu só comecei a dar conta de compromissos e horários quando eu me impus, véspera do dia seguinte, eu fazia um script de tudo que eu tinha que fazer. E eu levantava 2 horas antes do que eu tinha que sair, mas eu, quando acordava, eu pulava da cama. Em nenhum momento eu dava aquela brecha que o cérebro pede, né? Tipo assim, dorme mais um pouquinho, dorme mais um pouquinho. Se eu botava o relógio para despertar às 5 eu levantava, tomava um banho, fazia uma atividade física, tomava meu café e ia à luta. Assim, acontecesse o que acontecesse.
Tanto que durante muitos anos na minha vida, ao invés de chegar atrasada, eu comecei a chegar com muita antecedência. E eu mantive toda a minha carreira enquanto eu atendi em consultório dessa forma. Tanto que quando um paciente atrasava e ia atrasar um outro paciente, eu mandava dizer que estava atrasado 30 minutos ou 40 minutos, mas eu sempre chegava no consultório 1 hora antes de começar qualquer atividade. Então, não adianta você se incomodar, tem que ver o que ele realmente se incomoda com a procrastinação e se ele está disposto a vencê-la, porque é como se fosse uma atividade física que você tem que fazer todo dia. Maluxa Guimarães. Doutora, a pessoa com ansiedade, ela tem pensamentos suicidas? Olha, Maluxo, o que acontece com a ansiedade, todo ansioso tem pensamentos negativos, porque ele sempre projeta um futuro, mas sempre um cenário negativo. Agora, pensamento suicida é mais na depressão, mas o pensamento suicida que você está falando é de não conseguir as coisas e querer sair do mundo, porque pensamento suicida é uma coisa muito pragmática no seguinte sentido: eu não quero mais sofrer dessa maneira, então eu vou fazer algo para acabar não com o sofrimento, mas com o sofredor, o que está errado, porque quando a gente está em sofrimento, a gente tem que ver estratégias e condições de superar o que está deixando a gente em sofrimento e não acabar com o sofredor. Eu costumo dizer que o sofrimento, não confunda o sofrimento com o sofredor. Nós podemos sofrer, nós podemos vencer o sofrimento, não eliminando o sofredor, pelo contrário, fazendo o sofredor se autossuperar e passar por isso. Porque assim, enquanto tem vida, enquanto tem vela acesa, a gente ainda tem o que fazer aqui. Não adianta querer encurtar a estrada. A estrada muitas vezes vai ter desafios, mas não é eliminando o sofredor. A gente tem que rever nossa maneira de viver, de agir no mundo para eliminar o sofrimento. Maristela, como se livrar de um sentimento de desesperança? Olha, Maristela, desesperança, às vezes a gente é tomado por sentimentos de desesperança. A questão é se essa desesperança está durando, é intensa e nos incapacita. Muitos de nós vamos ser tomados por momentos de desesperança, mas a gente tem que entender que a vida é altos e baixos. A vida nunca vai ser mar sem onda. O próprio mar tem onda, tem ressaca, a lua muda de estação, de fase, e a gente também. Não se esqueça que nós somos seres que somos parte da natureza. Como tudo na natureza está em movimento, nós também estamos. Então, uma desesperança hoje pode ser aquela hora que a gente para e fala: o que está pegando? E a gente refaz, a gente repensa como achar saídas, a gente abre novos caminhos para que a gente possa levar uma vida com mais momentos bons do que momentos de desesperança. Alessandra Lima, faço terapia e aí descobri que eu tinha parado de cantar depois que minha mãe faleceu. Aí esses tempos estava bem e vi que eu cantando não atacou a depressão e nem a ansiedade. Isso é dopamina, certo? Isso é dopamina e tem uma coisa linda no cérebro, assim, cante até para homenagear sua mãe, faça isso. Tem uma coisa que eu acho maravilhosa, a gente sempre quando alguém morre, a gente perde as pessoas que a gente ama, a gente tem uma coisa de não falar naquela pessoa, de não querer se mostrar alegre em algum momento, em respeito àquela pessoa. Gente, a pessoa que se foi, ela continua sendo uma pessoa, ela continua dentro da sua bagagem, ela faz parte de você, continua agindo como ela gostaria que você agisse e como você agia com ela. Não é porque a pessoa não é mais vista que ela virou um ser diferente do que era. Não era. Então, assim, cante porque libera dopamina, cante porque enquanto a gente está cantando, os pensamentos negativos não entram, porque o cérebro é muito seletivo. Se você abre alguma coisa que dá prazer para ele, então naquele momento, outros pensamentos não entram. Então, você acaba tornando o seu cérebro, criando como se fosse uma barreira de pensamentos negativos. Diana dos Santos, podemos se identificar com mais de um eco? Isso significa algo mais grave? Não significa e pode sim. A gente até fez esses grandes ecos, mas é claro que existem outros,
a gente botou os mais comuns, existe uma coisa de identificação que não é diagnóstico e não é determinação. Como eu expliquei, muitas vezes o eco é como se fosse um traço. Então eu posso ter um traço de ansiedade e não ser uma pessoa desesperadamente ansiosa. Eu posso ter um traço de nostalgia e não ser uma pessoa deprimida. Então é importante que a gente entenda que traços a gente pode ter vários, né? Durante muito tempo eu achei que eu podia ter alguma coisa de traço autista pela minha necessidade que eu tinha de hiperfocar em algumas coisas e ficar quietinha fazendo só aquilo. É claro que depois eu vi que era a questão do TDAH, mas existem pessoas que podem ter traços de várias coisas. Qual é o critério se o traço deve ou não ser tratado? Se traz incômodo. O que traz incômodo pode e deve ser tratado. O que não traz incômodo, você pode lidar com aquilo, sempre tendendo a melhorar. Agora, quando isso que você chama de traço paralisa a tua vida profissional ou a sua vida afetiva ou social, aí a gente deixou de ter o traço, de ter o eco, para poder já entrar num quadro mais disfuncional e patológico que requer ajuda especializada. Degmar Lemes. Por favor, explique o que é propósito de vida. Não consigo entender isto e não sei qual é o meu. Olha só, Maria, eu não sei no que você acredita, mas deixa eu te falar uma coisa. Não somos, novamente, somos parte da natureza. Tudo na natureza tem propósito. Por exemplo, qual o propósito do sol? Gerar energia e iluminar. Qual o propósito da laranjeira? Gerar um fruto chamado laranja. Então, assim, tudo que existe no universo tem propósito, mesmo que a gente desconheça. A diferença de nós para os outros animais ou para os vegetais é que, de alguma maneira, o design do universo que nos criou nos deu o tal do livre-arbítrio. Nós somos os únicos animais conhecidos, é claro, que podemos refletir sobre isso. O sol não reflete sobre si, a laranjeira não reflete sobre si, mas cumpre a sua função. Um rio, ele sempre vai dar no mar, cumprindo a sua função. Então, quando eu falo de propósito, a natureza nos criou com algum propósito. Qual é a dica do propósito, né? Porque o próprio Criador que criou a nós para poder perceber isso, né? Somos os únicos animais que refletimos e percebemos isso, nos deu algumas dicas, que são os talentos. A gente vê que desde muito cedo, algumas crianças têm mais facilidade para algumas coisas do que outras. E isso está exatamente na palestra que eu acabei de fazer. Por quê? Porque não existe um cérebro perfeito. Nessa dimensão em que vivemos, não existe. Então, existe um cérebro que vai ter muito mais facilidade em determinadas áreas e um pouquinho de dificuldade em outras. Essa é a condição humana, do cérebro humano. Não existe a perfeição. Então, repara direitinho o que você, desde criança, tinha uma tendência, tinha uma facilidade, e em algum momento isso se perdeu. Mas o propósito da tua vida sempre vai estar relacionado à sua maior facilidade, os seus talentos e os seus dons. Isso com certeza não tenho dúvida. E realizar, achar esse propósito, colocar ele em ação, é simplesmente realizar o destino da gente e mais ainda, é ser feliz. Ser feliz é cumprir com a nossa missão, ao que fomos destinados nesse planeta aqui. Tatiana Batista, o toque pode afetar negativamente a vida sexual de quem tem esse transtorno? Totalmente. O toque, diferente do que as pessoas acham, que aparece nos seriados, que é uma coisa engraçada, a pessoa ficar pulando de um lado para o outro, o toque é a maior ansiedade que alguém pode sentir o tempo inteiro. É torturante, eu diria que são pensamentos intrusivos, repetitivos. O que significa isso? Que eles sempre são de conteúdo negativo, se impõem à nossa cabeça, à nossa mente, e eles impedem quase tudo. O toque é absolutamente paralisante, é como se a pessoa tivesse sido sequestrada por seus pensamentos. Apesar de ser muito difícil a gente entender isso, nós não somos nossos pensamentos, nós somos quem observa esses pensamentos, nós somos a nossa consciência. Mas no toque, se a doença está muito avançada, ela começa a paralisar tudo, a vida sexual, a vida social,
a um ponto que a pessoa começa a viver em função daqueles pensamentos e dos rituais que aqueles pensamentos provocam na pessoa, com a ilusão de que aquilo vai aliviar. Não alivia, cria mais uma prisão, que é ter que fazer uma opção de coisas para que os pensamentos ruins não se tornem realidade. Toque tem que tratar, gente. Toque não vai embora sem tratamento e é um transtorno muito negligenciado. As pessoas acham que é coisa da cabeça, não é. É uma coisa que requer muito. E as medicações, em geral, quando você faz para toque, tem que ser em doses muito altas e trazem muitos efeitos colaterais. Hoje em dia a gente está tendo resposta com doses menores de remédio, mas associando principalmente o neurofeedback e a estimulação magnética. O próprio neurofeedback por si também melhora muito isso, porque baixa bastante a ansiedade. Sâmia Mariotti. Tenho sentimentos de inferioridade. Eu diminuo tudo o que faço e tenho dificuldade de aceitar elogios. Seria negatividade? Como lidar? Seria negatividade ligada a uma autoestima muito baixa. Não sei, Samia, no sentido assim, qual foi a sua história. Se isso está na sua história desde muito cedo, com pais que desacreditavam, do tipo, você não vai dar para nada, você realmente é uma pessoa, por que você não é como seu primo, por que você não é como sua prima? Isso costuma estar nessa história das pessoas que têm muita dificuldade de aceitar o que elas têm de bom. Mas isso é uma coisa que faça isso por você. Se tiveram pessoas que erraram com você, ok, talvez fosse a limitação delas. Mas a gente sabe o que a gente tem de bom, a gente sabe o que pode dar e a gente também pode se elogiar. Em vez de ficar esperando o elogio do outro, fala pra você dentro mesmo, tipo, um dia você faz uma coisa bacana, e eu digo que toda vez que a gente faz uma coisa bacana, dá aquela sensaçãozinha de orgulho de si próprio. A gente pode e deve ter orgulho de si próprio quando essas situações ocorrem. Não deixe de fazer, senão você vai estar repetindo o que os outros fizeram com você e certamente a vida cada vez vai ficar mais difícil. Dalva Camargo. Como auxiliar um idoso que não controla mais os sentimentos? Choro, riso, estresse, braveza? Olha, não sei quem é o idoso, não sei a idade, mas isso pode ser já manifestação de processo demencial. E aí requer realmente, porque o idoso não muda tanto, gente. Quando começa assim, rir do nada, chorar do nada, pode ser início de um processo demencial e requer a ajuda de um bom neurologista, porque a demência é essa perda, né? Quando o cérebro ele vai perdendo esse comando e muitas vezes você está brigando ou você não está entendendo e ele não está conseguindo se controlar. Esse idoso precisa de ajuda urgente.